A Marinho pergunta: nos últimos anos tenho me deparado com uma questão que vem crescendo na minha vida. Eu gostaria de entender melhor o que é servir a Deus e fazer a sua vontade nas situações concretas da vida. Eu sei que a pergunta é ampla demais, mas o fato é que tenho me deparado com o apelo de pessoas para servir a Deus na igreja. Confesso que nunca me envolvi seriamente em nenhuma igreja. Meus pais são presbiterianos, mas não desempenham nenhuma tarefa na igreja e nunca pareceram se incomodar com isso. Minha ex-namorada, ao contrário, é de uma igreja pentecostal em células e ministra estudos bíblicos constantemente. Pá, 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 pá. Bom, olha, eu não tenho uma fórmula para você, tá certo? E eu digo, bom, você fazer qualquer trabalho para uma igreja, para uma associação religiosa, não é necessariamente é, servir a Deus. Aí você tem toda uma cadeia de comando que às vezes pode estar truncada ou contaminada ou intoxicada de algum modo. Né? Fazer a Deus, fazer a vontade de Deus é fazer explicitamente aquilo que Jesus Cristo pediu, tá certo? E que já estava expresso nos 10 mandamentos. É somente isto. Agora, a primeira coisa aí é o seguinte: você tem que tentar entender o que isso quer dizer nas situações concretas da vida. Isso não tem resposta. Eu tenho uma fórmula, pessoal, tá certo? Essa fórmula, se você diz que é presbiteriano, essa fórmula só serve para católico. Tá? Os outros não vão poder fazer isso. Eu sugiro que você, para aqueles que podem fazer isso, que você reze o terço todos os dias, pedindo o dom do perfeito arrependimento. Peça só isso. Peça bastante tempo. Né? E um dia o Espírito Santo começa a desempenhar aquilo que é exatamente a função dele, que é mostrar qual é exatamente o seu pecado. Se nós soubéssemos exatamente os nossos pecados, provavelmente nós não os cometeríamos, tá certo? Mas nós vivemos numa espécie de confusão. Você não pode esquecer o seguinte: todos nós temos, dizer, um eu substancial, aquilo que nós realmente somos no plano da eternidade e aquilo que seremos eternamente. Tá certo? Durante a experiência desta vida, nós criamos várias imagens que umas nascem, vamos dizer, da nossa própria experiência, nascem, vamos dizer, de atrações, repulsas e temores que nós sentimos com relação ao mundo ambiente, outras nascem, vamos dizer, da impregnação de papéis sociais que nós desempenhamos, outras nascem da pressão do grupo, etc, etc. São como se fossem pequenos enredos, tá certo? Como pequenos filminhos que você vai criando, às vezes sem perceber, e que você acredita que eles são você. São eles que você geralmente chama de eu. Tá certo? E essas coisas realmente não são o seu eu. O seu eu só pode aparecer perante Deus Todo-Poderoso. É só ali, só neste plano é que você tem um eu. Os outros não são eus. Tá certo? Os outros, vamos dizer, são simulacros de Deus. Tanto que eles são provisórios, eles mudam a toda hora. Mas por baixo disso você tem um que não muda. E dá para você conhecer este, tá certo? Mas você tem que se afastar, vamos dizer, das estimulações ambientes, mas quando nós nos afastamos de estimulação ambiente, nós dormimos, tá certo? Mas não quando nós estamos orando. Se você está orando um terço inteiro, você começa a funcionar num outro ritmo, tá certo? Mais lento e mais permanente, né? E aos poucos, quem você verdadeiramente é vai aparecendo primeiro sob a forma de quais são realmente os seus pecados. Aqueles mais antigos, os mais constantes, os mais permanentes, que são, por assim dizer, as mães de todos os outros. Tá certo? Aí você começa a se conhecer, você conhece primeiro o seu estado espiritual. Porque quando nós pensamos sobre os nossos pecados, nós geralmente caímos naquele discurso interno de acusação e defesa, onde você se imagina pior do que é, então você começa a argumentar em defesa própria, tá certo? E esse é tudo num tribunal que você mesmo inventou. Não é o tribunal de Deus. É um tribunal da sua própria invenção, um tribunal que você teme, tá certo? Então, quanto mais você se defende, mais você se acusa, e assim por diante. Então, fica um diálogo interior absolutamente sem sentido. 99% do que as pessoas chamam de moral é isto. E isso é tudo
tremendamente imoral. Entendeu? Então, nós temos que nos apresentar sinceramente perante o Deus eterno, né? E dizer isso, me dê o arrependimento perfeito, de modo que eu saiba quem eu sou e eu não minta mais para você, né? Porque mentir para as pessoas ou mentir para nós mesmos, bom, frequentemente nós mentimos. A mentira é um elemento fundamental da vida social. Aquela história do Kant, de que nós nunca podemos mentir nem para um ladrão que pergunta onde nós escondemos o dinheiro, isso é uma moral absolutista inteiramente psicótica. Né? Então, na própria Bíblia tem o exemplo de mentiras. Quando Abraão mente para um sujeito, que fingindo que a mulher dele era apenas irmã dele, ele mente para se livrar de uma situação. Todos nós fazemos isso, e não há como escapar dessas coisas. Mas o pior é que nós mentimos para Deus. Tá certo? Então, como tem o caso de Caim. Deus procura, ele se esconde. Né? Eu digo, mas não há onde você esconder de Deus. Então você só tem um lugar para esconder dele, é nele mesmo. Então você acaba aceitando, vamos dizer, a se abrir para Deus. Estou falando tudo isso é experiência pessoal, né? Isso eu não aprendi livro de teologia, não coisa nenhuma. Né? Posso até estar dizendo besteira, tá, mas é a minha experiência e essa experiência foi observada, foi séria. Né? Quando você, depois de você rezar o terço muito tempo, né, e entrar naquela espécie de monotonia consciente, né? Então, você realmente entra num outro ritmo, um ritmo mais profundo, mais permanente. Aí, pela primeira vez, você tem um vislumbre de quem você é de maneira permanente, o que você é desde o instante que você nasceu e que você será eternamente. Então, esse é o que eu chamo de consciência de imortalidade. A partir da hora que você alcança a consciência de imortalidade, a qual é intermitente, você não consegue permanecer nela, você vai cair, vamos dizer, na dispersão de novo, mas você pode voltar também de novo, quantas vezes quiser. Eu creio que uma pessoa santa, um homem como o Padre Pio, por exemplo, ele vive permanentemente nessa esfera. Ele já não cai mais para a dispersão. E aí acontece que as suas ações no mundo cotidiano começam a expressar algo daquilo que você realmente é. E, portanto, algo daquilo que Deus quer que você seja. Aí você começou a servir a Deus. Até lá você não serviu nada, não vem com conversa mole, ninguém está servindo a Deus. E tudo o que nós vamos fazer é pedir uma coisa para Ele. Não é isso? Quer dizer, pedir é o único serviço que nós realmente podemos fazer. Chega uma hora em que Ele faz você fazer certas coisas, cuja conexão com a vontade dele, às vezes você mesmo não percebe, mas aí você está servindo a ele sem perceber, que é a melhor maneira de servir. Então, vamos dizer, essa é uma solução prática que eu tenho encontrado. Eu garanto que para mim ela funciona. Não posso saber se para os outros vai funcionar, porque eu também não sei se as palavras que eu estou usando para explicar isso tornam a coisa mais clara. Né? Aqueles que se puderem se reportar ao curso da consciência de imortalidade, que eu não sei se ele está online ainda, ele vai entrar online, tá certo? Nós vamos disponibilizar isso aí como para download. Não vamos poder fazer isso de graça, porque muita gente trabalhou para isso. Mas em breve isso vai estar online. Se reporta ao curso da consciência de imortalidade, porque tudo que eu disse ali é, de certo modo, um prefácio, um prólogo para as pessoas que estão tentando responder esta pergunta. Uma coisa, se você não meditar, não adianta nada você dizer, não, eu quero arrepender dos meus pecados, eu quero levar uma vida santa, eu quero isso, aquilo, se você não pensa na imortalidade. Porque chegamos de Miguel do Unamuno. Mas se não tem alma imortal, Deus serve para quê? Não faz o menor sentido. Então, antes de você pensar em Deus, tem que pensar na sua imortalidade, porque ela só vai aparecer perante o próprio Deus. É só perante o próprio Deus que você é imortal. Você não pode ser imortal perante os mortais. Na escala da mortalidade, nós não entendemos a imortalidade de ninguém mais, nem a nossa própria. Tá certo? Então, primeiro pensar na imortalidade, pensar no paraíso, pensar nas experiências como é que se diz? Morte clínica. Pensar nas visões que as pessoas tiveram do paraíso e do inferno. Tem o livro do Monsenhor de Seguil sobre condenados do inferno que voltaram e contaram coisas. Você tem
essas inumeráveis narrativas das pessoas que sofreram morte clínica. Eu mesmo ali no curso eu dei toda a bibliografia a respeito. Você tem o livro do Colton Burpo, você tem o livro The Boy Who Met Jesus, você tem os outros livros da Immaculée Libagiza, você tem as pinturas maravilhosas dessa menina Akiane. Tudo isto é um material precioso. Porque se você não está interessado na sua imortalidade, você também não está interessado em Deus. Né? Porque é através. Veja, só quem se comunica com Deus é a nossa alma imortal, não é os estados mortais que a nossa mente passa, não tem acesso a Deus. Não, é impossível você formar sequer ideia de Deus com base nisso. Tá certo? E o fato é que a maior parte das pessoas vive apenas na escala de preocupações mortais, inclusive preocupações morais de ordem mortal, e querem que os outros sirvam a Deus nessa base. Você está pedindo o impossível. Então, e o negócio da imortalidade só aparece se você pedir, não a consciência de imortalidade, mas se você pedir o arrependimento perfeito. E eu acho que, sinceramente, duas coisas. A irmã Lúcia dizia o seguinte, que não há problema, por mais difícil que seja, que a recitação do rosário não resolve. E eu a isso acrescento, a chave do negócio é o arrependimento perfeito. Porque o que nós geralmente chamamos de arrependimento é um simples sentimento de remorso que entra em choque com o sentimento de autodefesa e cria mais conflito. Sobretudo quando nós confundimos o arrependimento perante Deus com a vergonha que nós temos perante o meio social. Que não é a mesma coisa. Sobretudo num meio social totalmente mundano, laicizado e anticristão como nós vivemos hoje. Né? Então, e eu acho então que o meio de você alcançar isso é realmente essas duas coisas. Né? O rosário, eu não sei, para quem é presbiteriano ou batista, eu não sei que outra prática recomendar, não sei, sinceramente não sei. Talvez haja alguma, mas reze o quanto puder e peça o. Então reza o Pai Nosso insistentemente, mas só pedindo isto. Né? Eu fiz isso durante muito tempo, eu só pedia isso, eu só quero arrependimento perfeito. Depois de um tempo começou a funcionar. Demora, não é assim na primeira, não, demora. Eu não sei porque que demora, mas você não pode esquecer que Deus é mais velho que o mundo, tá? Então, ele não está com pressa de coisa nenhuma, quem está com pressa é você. Tá certo? E também é necessário que você mude o ritmo da percepção, que você passe para um extrato mais profundo e permanente. E para isso é necessário uma espécie de silêncio. Mas não pode ser um silêncio total, senão você dorme. Esse negócio de, eu vou meditar, eu vou parar os pensamentos. Eu digo, bom, você para os pensamentos, você dorme ou você fica um idiota perfeito. Né? Quer dizer, você vai substituir o fluxo anárquico dos seus pensamentos pelo fluxo da prece. Ela te mantém desperto. Tá certo? E quando vier outros pensamentos, não brinque com eles, não. Deixa eles virem e você volta à prece, e volta à prece, e volta, e volta, e volta. Um dia isso começa a funcionar. Não, tem o negócio da prece perpétua, etc. Mas a prece perpétua exige outras coisas, exige um diretor espiritual que saiba a prática, etc, etc. Você não tem isso. Mas escuta, um terço custa R$5, pô, né?